No vídeo de hoje vamos falar sobre as novidades que o Orçamento Geral do Estado para o ano 2023 traz em relação a tributações autónomas sobre viaturas. Começo por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Seja muito bem-vindo à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. O Orçamento Geral do Estado para o ano 2023 traz um conjunto de novidades em sede de IRC, uma das quais está relacionada com a questão das tributações autónomas sobre um determinado tipo de viaturas. Vamos ver neste vídeo quais são essas mesmas novidades. Começo por analisar, em primeiro lugar, o que são as tributações autónomas. As tributações autónomas, as quais são matéria constante do artigo 88 do Código do IRC, consiste num conjunto de taxas de imposto que incidem sobre determinados encargos, gastos que as empresas reconhecem ao longo de um determinado ano. E sobre viaturas ligeiras de passageiros e um determinado tipo de viaturas de mercadorias incidem taxas de tributação autónoma sobre os seus encargos. Ora, estes encargos, diz-nos o tal artigo 88 do Código do IRC, o artigo que define as taxas de tributação autónoma, que consideram-se encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros, nomeadamente as depreciações que as viaturas obedecem durante um determinado período, as depreciações, as rendas ou alugueres, os seguros, a manutenção e conservação, os combustíveis e os impostos incidentes sobre a sua posse ou utilização. Portanto, o número 5 aqui deste artigo 88 define aquilo que são encargos ou gastos relacionados com estas viaturas. As empresas vão contabilizando ao longo do ano estes encargos e depois aplicam-se taxas de tributação autónoma, de IRC, sobre estas mesmas despesas. E quais são as taxas que atualmente estão em vigor? Bom, em 2022, relativamente ao ano de 2022, as empresas entregam a declaração do IRC, que é a chamada Declaração Modelo 22, até ao final do mês de maio de 2023. E, portanto, as alterações que eu hoje vou referir, elas não se aplicam a esta declaração de 2022. Vão-se aplicar à declaração de 2023, que depois será entregue até ao final de maio de 2024. Mas eu, em primeiro lugar, vou referir aquilo que se aplicará na declaração que vai ser entregue até ao final de maio de 2023 e que tem base no estabelecido no Orçamento Geral do Estado 2022 e na lei constante em 2022, e depois então falarei das novidades do Orçamento Geral do Estado de 2023, que terá no fundo aplicação quando for entregue a tal declaração de IRC, modelo 22, em 2024. Vejamos então aquilo que se aplicará à declaração de 2022, entregue até 31 de maio de 2023. Ora, estes encargos, vamos ver aqui um manual onde eu posso explicar isto melhor relativamente a estas tributações autónomas. As tributações autónomas, quando se aplicarem a viaturas ligeiras de passageiros que são movidas a gasóleo, ou a gasolina, ou a GPL, os híbridos plug-in, mas os híbridos plug-in que tenham uma autonomia inferior a 50 km e emissões superiores a 50 gramas de dióxido de carbono por cada quilómetro percorrido, estas viaturas, elas fazem as seguintes tributações autónomas.
Portanto, e as tributações autónomas, como eu já referi, serão sobre os encargos, nomeadamente a depreciação que é registada na contabilidade, as rendas ou alugueres, os seguros, a manutenção e conservação, os combustíveis, o imposto incidente sobre a sua posse ou utilização. Portanto, relativamente a estas viaturas, elas vão fazer uma tributação autónoma, vão pagar 10%, no caso de viaturas com um custo de aquisição inferior a 27.500 euros, vão pagar 27,5% sobre este conjunto de despesas. No caso de viaturas com um custo de aquisição igual ou inferior, igual ou superior a 27.500 euros e inferior a 35.000 euros, e vão pagar 35% no caso de viaturas com um custo de aquisição igual ou superior a 35.000 euros. Este conjunto de viaturas não sofre nenhuma alteração, de acordo com o Orçamento Geral do Estado para o ano 2023, isto mantém-se, vai-se fazer agora e será igual em 2023, quando se entregar a declaração em 2024. Depois, existe um outro tipo de viaturas, que são as viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in, mas híbridas plug-in com o seguinte requisito: cuja bateria possa ser carregada através da ligação elétrica e que tenha uma autonomia mínima no modo elétrico de 50 km e emissões oficiais inferiores a 50 gramas de dióxido de carbono por cada quilómetro percorrido. E para estas viaturas em concreto, os encargos que forem reconhecidos contabilisticamente, incluindo a depreciação, as rendas ou alugueres, os seguros, a manutenção e conservação, os combustíveis, o IUC, vão pagar 5%, no caso de viaturas com custo de aquisição inferior a 27.500 euros, 10%, no caso de viaturas com um custo de aquisição igual ou superior a 27.500 euros e inferior a 35.000 euros, e 17,5% no caso de viaturas com um custo de aquisição igual ou superior a 35.000 euros. Este conjunto de viaturas, este tipo de viaturas, vai sofrer alterações nas tributações autónomas relativamente ao Orçamento Geral do Estado de 2023. E já vamos ver o que é que vai alterar aqui. Depois nós temos um outro tipo de viaturas, que são as viaturas ligeiras de passageiros movidas a gás natural veicular, o chamado GNV. Estas viaturas, em relação às tributações autónomas, elas atualmente, portanto, relativamente a 2022, elas fazem 7,5% de tributação autónoma, caso o seu custo de aquisição seja inferior a 27.500 euros, 15% no caso de viaturas com custo de aquisição igual ou superior a 27.500 euros e inferior a 35.000, e 27,5% no caso de viaturas com custo de aquisição igual ou superior a 35.000 euros. Isto é aquilo que esteve instituído até ao ano de 2022, não é? Relativamente ao artigo 88, e portanto aquilo que eu acabei de descrever seria o artigo 88, número 3, e depois para os híbridos plug-in, aí utilizamos o artigo 88, 18, e para as viaturas a gás natural veicular, o mesmo artigo 88, 19. Portanto, aquilo que eu agora referi tem esta base legal. Portanto, esta matéria que eu agora referi, ela vai ser ainda utilizada na declaração do IRC, modelo 22, que vai ser entregue até ao final do mês de maio de 2023, porque essa declaração é relativamente ao exercício de 2022. Agora, o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2023, e que no fundo essa declaração de rendimentos de IRC de 2023 só vai ser entregue
até ao final de maio de 2024, vai ter então as tais alterações que eu a partir de agora vou referir. E estas são as alterações do Orçamento Geral do Estado para o ano de 2023, no que diz respeito às tributações autónomas. A partir do ano 2023, os encargos relacionados com as viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in, cuja bateria possa ser carregada através da ligação à rede elétrica e que tenham uma autonomia mínima no modo elétrico de 50 km e emissões oficiais inferiores a 50 gramas de dióxido de carbono por cada quilómetro, e as viaturas ligeiras de passageiros movidas a gás natural veicular passam a ter a seguinte tributação e passa a ser igual para estes dois tipos de viaturas. 2,5% no caso de viaturas com um custo de aquisição inferior a 27.500 euros, 7,5% no caso de viaturas com custo de aquisição igual ou superior a 27.500 euros e inferior a 35.000 euros, e 15% no caso de viaturas com custo de aquisição igual ou superior a 35.000 euros. Portanto, esta é a primeira grande alteração relativamente às tributações autónomas, especificamente para estes dois tipos de viaturas. Portanto, até aqui elas eram tributadas de forma distinta, conforme eu referi anteriormente. Descrevi anteriormente a forma como as viaturas a gás natural veicular e os híbridos plug-in com aqueles requisitos eram tributadas a partir do ano 2023, mas com consequência apenas quando for entregue a declaração de rendimentos em 2024, não esquecer isto, e portanto deve ser visto o vídeo desde o início em que eu estive a referir o que vigora relativamente ao exercício 2022 para entregar a declaração em 2023. Portanto, temos esta novidade para o exercício de 2023, com a entrega da declaração modelo 22 em 2024. E também temos uma outra novidade relativamente às viaturas elétricas. Até aqui, as viaturas 100% elétricas não faziam qualquer tipo de tributação autónoma. E relativamente ao ano 2022, a entrega da declaração em 2023, também não há tributações autónomas sobre essas viaturas. Só que o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2023 coloca agora a tributação autónoma relativamente a viaturas elétricas quando o seu custo de aquisição for superior a 62.500 euros. E passará a funcionar da seguinte maneira. As viaturas elétricas e os seus encargos relacionados com as viaturas elétricas, passam a ter tributação autónoma. Portanto, a partir de 2023, aplicação de tributação autónoma de 10% para as viaturas movidas exclusivamente a energia elétrica com valor de aquisição superior a 62.500 euros. Obviamente que este valor é um valor sem IVA, se o mesmo tiver sido dedutível. Portanto, existe esta novidade. A empresa adquiriu uma viatura elétrica de valor de aquisição superior a 62.500 euros em 2023, tem a noção que os encargos relacionados com essa viatura ficarão sujeitos a uma tributação autónoma de 10%. A depreciação contabilística, eventualmente se for uma renda ou um aluguer da viatura, o seguro, as manutenções e conservações da mesma, o IUC, portanto, tudo ficará em conjunto sujeito a 10%. Se a viatura tiver um valor de aquisição inferior a 62.500 euros, continua a não ser aplicada a tributação autónoma. Para concluir este vídeo, eu queria apenas referir a possibilidade de dispensa de tributação autónoma no que diz respeito ao IRC. Portanto, poderá acontecer uma dispensa destas tributações autónomas se, eventualmente, for aplicado o número 6 do artigo 88 do Código do IRC.
nomeadamente para viaturas ligeiras de passageiros afetas à exploração de serviço público de transportes, destinados a serem alugados no exercício da atividade normal do sujeito passivo, estão dispensadas de tributação autónoma, e viaturas automóveis relativamente às quais tenha sido celebrado o acordo previsto no número 9 da alínea B do número 3 do artigo 2º do Código do IRS. O que é que isto significa? Tanto a alínea A como a alínea B aqui deste número 6 do artigo 88 do Código do IRC. Para haver dispensa de tributação autónoma se se tratar de viaturas que estão afetas à exploração de serviço público, de transportes ou se destinadas a serem exploradas no exercício da atividade normal do sujeito passivo, ou seja, quando a exploração da viatura constitua o objeto de atividade do sujeito passivo, não há tributação autónoma. E também, pode também verificar-se dispensa de tributação autónoma se for celebrado um acordo escrito com o trabalhador, eventualmente o gerente ou o administrador, para imputação de rendimento em espécie deste no âmbito da categoria A do IRS. Ou seja, no fundo, um acordo escrito como aquela viatura é utilizada pelo trabalhador, pelo administrador ou gerente, para fins também de natureza pessoal e será imputado nos termos do Código do IRS um denominado rendimento em espécie, o qual depois será tributado, mas em sede de IRS, ou seja, na esfera pessoal dos rendimentos do trabalhador no seu IRS. Ainda para concluir, estas taxas de tributação autónoma que estão previstas no artigo 88, elas são elevadas em 10 pontos percentuais quando os sujeitos passivos tenham prejuízo fiscal no período a que respeitam, quaisquer dos factos tributários referidos nestes números anteriores, relacionados com o exercício de uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola não isenta de IRC. Portanto, um aumento em 10 pontos percentuais caso haja prejuízo fiscal. Isto não se aplica no período de tributação de início de atividade e no seguinte. Existe um regime excepcional no âmbito das tributações autónomas de IRC, e já que estamos a falar do Orçamento Geral do Estado, o aumento de 10 pontos percentuais nas taxas de tributação autónoma, quando o sujeito passivo tenha obtido prejuízos fiscais, não é aplicável nos períodos de 2022 e 2023, quando estejam reunidas as seguintes condições. O sujeito passivo tenha obtido lucro tributável em um dos 3 períodos de tributação anteriores e as obrigações declarativas previstas nos artigos 120 e 121 do Código, que é a Declaração Modelo 22 e a IES, relativas aos 2 períodos de tributação anteriores, tenham sido cumpridas nos termos nele previstos, portanto, tenham sido entregues, e estes correspondam ao período de tributação de início de atividade ou a um dos 2 períodos seguintes. Portanto, reunindo-se estas condições, não haverá aplicação do aumento dos 10 pontos percentuais relativamente ao agravamento das taxas de tributação autónoma. Portanto, as novidades para o ano de 2023, Orçamento Geral do Estado para o ano 2023, e que, no fundo, só se aplicarão, conforme eu referi, quando for entregue a Declaração Modelo 22 relativa ao ano de 2023, ela será entregue apenas em 2024, até ao final de maio de 2024, então tem estas novidades. Ou seja, viaturas, híbridos plug-in nas características que referi e a gás natural veicular fazem a mesma tributação autónoma relativamente às taxas que referi neste vídeo. E as viaturas elétricas que tenham um custo de aquisição superior a 62.500 euros passam a partir de agora a ter uma tributação autónoma de 10% relativamente aos seus
encargos. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.